em Aquário, terceiro vídeo. Buenas, aqui com muito prazer. Hoje estava querendo falar da entrada do Sol em Sagitário e tal, mas os seguidores em geral estão mais interessados em aprofundar sobre Plutão em Aquário. E coraçãozito. Então vamos continuar com Plutão em Aquário. A primeira coisa importante é entender bem o planeta Plutão. O Plutão ele pode ser associado a Lúcifer, ao diabo, ao deus do oculto, ao Deus do inconsciente, ao Deus que tem a ver com o poder. Especialmente, hoje vamos falar do lado dele que tem a ver com o poder. E é interessante observar que Plutão, entrando em Aquário, ele vai provocar uma sociabilização do poder. Se você acompanha outros momentos históricos em que Plutão entrou em Aquário, por exemplo, na Revolução Francesa, no processo de libertação dos Estados Unidos, o povo se sente empoderado e questiona como é que está sendo realizado o poder do sistema em que ele esteja vivendo. É por isso que Plutão em Aquário sempre é um golpe muito forte ao patriarcado, aos sistemas populistas. Por exemplo, se supõe que agora, nesse ano, os sistemas que são totalitários, como Cuba, Nicarágua, Venezuela, a própria China, a Rússia, eles vão sofrer impactos muito revolucionários de seus povos. Os povos não vão querer aceitar mais essa hierarquia do poder, onde existe um Estado que determina tudo o que acontece com a sua população. Assim como, por exemplo, esse estilo de muitos ministérios que gastam uma tremenda grana e que, em última instância, não funcionam. E essa coisa vai começar a vir mais à tona. E vai ter uma tendência aos sistemas de governo que lidem melhor com o anarquismo, que lidem melhor com os poderes locais, com as características diferentes das populações. Então, por exemplo, em vez de ter um país que determina se tem aborto ou não, vai ter um local onde se permite o aborto, outro local onde não se tem aborto. Uma tendência às leis se adaptarem aos grupos humanos que estruturam elas. Então, de certa forma, o papel dos políticos, representantes das regiões, em um Estado maior, cada vez vai ser menos necessário. Desde um ponto de vista das pessoas, todos nós estamos já sentindo uma vontade de nos coroar, de ficarmos independentes, de termos nosso dinheiro, de termos nosso mundo. Né? Antes tinha uma tendência a sociabilizar, a convivência, negando a individualidade. Agora é uma exigência para nós podermos sociabilizar cada um
mostrando quem é o que quer e nós conseguindo ter respeito entre nós. Este está sendo um dos grandes dilemas de relacionamento na atualidade, não? Que muitos vivem isso na dinâmica do machismo e o feminismo, mas que na verdade é além disso, é que cada um está querendo ser respeitado no seu jeito de ver as coisas. E para isso existem uma necessidade de que quando nós nos encontramos e quando nós vamos criar laços entre nós, que cada um de nós seja claro na proposta que tem. Porque você pode falar, não, pai, eu não quero machismo e tal. Pode ser que você não queira machismo, mas pode ter alguma mulher que queira machismo, ou algum homem feminino que queira uma relação machista, de dominação. Cada um de nós é muito louco, cada um de nós é um mundo. Então esse intento de fazer leis gerais para todos, como é a intenção dos países na atualidade, isso vai cair cada vez mais. Vai ter uma espécie de desestruturalização do sistema de governo. E uma vontade de se libertar também de todos esses impostos, de estar alimentando toda uma classe política perversa, cheia de discursos, mas que na realidade não fazem nada, cheia de privilégios. Por exemplo, quantos privilégios aqui tem no Brasil os juízes, os deputados, os senadores, com direito a hospitais, a carros, isso é uma coisa que Plutão em Aquário vai derrubar. Logo você vai ver no ano que vem, isso vai ser um escândalo. Porque, na verdade, se você vai ver a justiça disso, não tem sentido. Que esses caras vivam como eles vivem, em relação a uma situação do país. Porque quem é que paga todos esses exageros e privilégios? Todos esses ministérios, todas essas organizações que vamos fazer isso. Quem é que paga tudo isso? É o povo. E o povo não está querendo mais, porque você vê que você trabalha, que você faz e que não tem dinheiro. Então, existe um movimento desse Plutão nesses últimos graus de Capricórnio, e é importante, que eu estou repetindo porque é muito importante entender, que a força de Plutão agora vai estar multiplicada pelo sextil que está começando a fazer com Urano em Touro e com Netuno em Peixes. Então estes três planetas, Urano, Plutão e Netuno, estão potencializados a estarem ligados por aspecto. E este aspecto de Urano, Plutão e Netuno, ele vai durar 5 anos. Em 2024 e 2025, modificando a parte estrutural da Terra. É lógico que aqui também vai vir os impactos climáticos, que é outro fator que vamos falar em outro momento. Depois, Plutão, já entrando em Aquário, definitivamente, em 2026, final de 2025, e Urano entrando em Gêmeos, esta força toda de Urano, Plutão e Netuno durante 3 anos mais, trabalhando no nosso lado mental, no nosso lado conhecimento. Então, quer dizer, meu irmão,
Além disso tudo, dos 10 ciclos entre os planetas lentos, 8 ciclos estão crescentes. E a partir agora do encontro de Júpiter com Urano, vão ficar 9 ciclos. E desta maneira, a característica dos anos a partir de 2026 é o crescimento, é a evolução, é a transformação. Nós vamos a transformar em uma velocidade que é inimaginável para nós nestes momentos. Então, o que é o que a maioria de nós está sentindo? Que agora é sim evidente que tem um mundo que está acabando, que tem um mundo que se está desmoronando e que tem outro mundo que está nascendo. Na medida em que tua vida esteja associada ao mundo que está desmoronando, você vai sentir mais efeitos, mais impactos. Muitos de nós estão ligados no mundo que está nascendo. Estão ligados nas novas perspectivas. E desta forma, por exemplo, nossa posição política, ela já não é tão ingênua. Ela já não é tão emotiva, tipo torcida de futebol. Tá? Nós começamos a nos perguntar como realmente podemos ser plenos, independentes e livres, e sermos respeitados, e podemos conviver em uma sociedade onde as pessoas vivam de maneira livre e vivendo suas potências. E é por isso que todos nós estamos tão fortes. E é por isso que estamos com essa insuportabilidade de escutar promessas, de escutar ilusões. E estamos a fim de viver uma verdadeira revolução. Lá no tempo passado, quando ainda éramos muito cabaços, foi aquela loucura da Revolução Francesa, que criou muitas coisas importantes, mas que ainda não era possível porque todos nós estávamos muito cabaços e logo que tínhamos o poder na mão, ficávamos perversos, ficávamos acumulativos, ficávamos corruptos e ficávamos acomodados aos diferentes governos e sistemas a que nós pertencíamos. Agora se espera que depois de quase 300 anos de evolução, nós estejamos mais preparados para criar uma sociedade que viva firmada no amor e nas virtudes, com o direito de cada um de ser como quiser. É provável que os sistemas militares eles se fortaleçam muito, lamentavelmente, porque as diferentes populações vão precisar ter um sistema judicial e militar que assegure a ordem mínima, porque senão a tendência é que estourem essas milícias locais e esses poderes locais, só que lamentavelmente essa disseminação do poder local pode ser usado de uma maneira corrupta e de uma maneira abusiva, por exemplo. E aí vamos ter que ter algumas leis gerais e um exército e uma justiça que garanta isso, que pelo menos mantenha uma ordem em relação a princípios sagrados da humanidade, como, por exemplo, não matar, não roubar, abusar, essas coisas não podem ser permitidas. E, lamentavelmente, para poder garantir isso, vai se precisar do exército, da polícia
e da justiça. Então, a tendência é a criação de sistemas de governo muito simplificados, que mexam muito pouco na ordem econômica, criando só regras básicas, e criar uma grande independência do indivíduo e dos grupos, mas regulados por uma lei, por uma justiça. Aí tem um perigo de se alimentarem certos sistemas autoritários, porque quando o sistema tem o poder e tem a lei, é possível às vezes que determinados locais da terra tenham uma tendência ao autoritarismo segundo uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. Mas, sem lugar a dúvidas, como o povo, que somos todos nós, já estamos mais acordados, estamos mais conscientes de nossos poderes, de nossos direitos, eu suponho que isso vai ser cada vez menos possível e que nós vamos conseguir sim criar sistemas de governos que sejam firmados no amor e nas virtudes. Por lo menos isso é um sonho, uma esperança ou uma dedução a partir do conhecimento da história. As religiões, que foi outro tema muito grande por se falar, cada vez vão a ser destituídas de mais de seus poderes. Porque todas as religiões, primeiro que tudo, carregam um karma pesadíssimo. Todas estão associadas à morte, a perversões, a mau uso dos poderes religiosos e com muitas incongruências desde um ponto de vista teórico, racional, para explicar os fenômenos da existência. Desta forma, as religiões não vão ter sustentabilidade. Não quer dizer que você pode ser um cristão, por exemplo, mas você vai ser um cristão autônomo. Do seu jeito, você se vai apropriar dos ensinamentos do Mestre Jesus e vai praticar isso na tua vida de uma maneira autônoma. Não vai precisar da igreja, que já organiza segundo uma determinada visão. E assim, com todas as religiões. Por exemplo, com o pessoal do Islã, do Maomé, consiga entender que, por muito que eles achem que o Maomé é tudo a coisa para ele, existem outras pessoas que têm outros deuses, que têm outras visões. Então, Plutão em Aquário, ele vai mostrar o poder de cada visão, mas ao mesmo tempo a compreensão de que esse poder não é totalitário, não é populista, não é geral. É um poder de determinadas cabeças, de determinadas pessoas. Não? E, portanto, esse Plutão em Aquário, ele vai junto, estou falando sempre com a força de Urano e Netuno. Imagina tu quando Netuno entrar em Áries, vai trazer toda uma modificação da organização social e do poder, que todos nós temos que estar prontos para podermos viver estas mudanças. E aí você me pergunta, isso vai acontecer para quando? Isso vai poder acontecer já, nos próximos meses. Não só no Brasil, mas em todos os países.
Cada país está vivendo uma grande revolução. E é muito importante cada um de nós se informar. Entramos em uma compreensão profunda para sairmos dessas militâncias afetivas e cabeça feita por hipnose social, e nós possamos ter uma postura revolucionária e à altura do momento histórico que está vivendo a humanidade, entendendo de que mudanças vão acontecer, que não tem jeito de não acontecer. E assim você poder viver essas transformações, que muitas vezes são transformações do coração, transformações da cabeça, transformações de visões ideológicas, de pessoas que você acreditou toda uma vida, em uma determinada leitura das coisas, mas você estava hipnotizado. Você não tinha uma relação racional com a sua militância. Você estava repetindo determinadas idealizações que não se correspondem com a realidade. A grande questão do militante cabeça feita religioso é conseguir ver a realidade. Como é que está a situação, por exemplo, aqui no Brasil, qual é a situação real que nós estamos vivendo, quais são as perspectivas, e como é que nós vamos ter que agir para poder transformar isto e que se transforme e que se consiga viver com um mínimo de paz. Sem lugar a dúvida, questões importantíssimas na segurança pública, na maneira que está sendo vista a educação, cultura, tudo isso vai ter que mudar. Porque esse sistema de ministérios e tal, já se vê que isso não funciona. Nós localmente vamos ter que saber mobilizar-nos, nos organizarmos e fazer acontecer aquilo que nós acreditamos que tem que acontecer e não esperar que um grande pai ou uma grande mãe resolva as coisas para nós. Porque já não estamos vendo que esses grandes pais, grandes mães custam caro para o povo. São maquinárias super perversas, super gastadoras, super inúteis. Na verdade, nos seus propósitos. E nós só vemos isso com o tempo. Mas porque você vai ter que esperar 2 anos ou 3 anos para fazer uma revolução de uma coisa que já você vê que não funciona. Aquelas próprias pessoas que estão no poder deveriam ter humildade para reconhecer que esse aparelho tudo armado aí não funciona. E que ele tem que ser mudado. O mais lindo que poderia acontecer é uma mudança no próprio sistema pelas pessoas que formam parte deles. Então, os próprios deputados, senadores, juízes, presidentes, tomarem consciência. Por exemplo, eu não vi agora nenhum político, nenhuma coisa que fale, eu quero parar com toda essa mordomia louca que eu tenho. De salário, de planos de saúde, de gasto, de aviões, e o povo na situação que está. Essas pessoas deveriam acordar e falar, eu não quero participar mais disso, nós temos que falar publicamente aqui que isso é um escândalo moral, isso é um abuso perverso. Estas questões, às vezes, as pessoas que estão dentro desses esquemas, eles não conseguem ver isso, porque, na verdade, assim foram seus pais, seus avós, e eles pertencem a uma espécie de castas. Quando você vai ver essas castas dos serviços públicos, são uma verdadeira família, que o avô já foi juiz, o pai, e se vão. E eles não percebem, cara, eles não percebem que estão ganhando 20 mil, 30 mil, que estão gastando isto, que estão gastando o outro, e que o povo está com 26, como que está?
não percebe a quantidade de imposto que tem para assegurar toda essa perversão pública. Tá? Mas essas questões, pouco a pouco, nós vamos recompreendendo. E a própria pessoa que está nesse sistema de coisas vai entendendo. E assim isso tem que mudar logo. Se tem algo de revolucionário na ação política, é encarar a verdade da corrupção, do abuso, da perversão, das injustiças, da mamação. Ainda que seja difícil, porque imagina tu uma família que tem avô, pai, irmãos e tudo que só vivem mamando do Estado, do governo. E claro que essa pessoa vai falar, meu, como que vamos fazer? Vamos viver agora de quê? Como vamos ir a Disneylândia, vamos ir à Europa? Como vai fazer tudo? Vai mexer com muitas pessoas, vai mexer com muitas famílias. Essa revolução dos governos, dos estados, do poder público, vai mexer com muita gente. Por isso que ela está difícil de acontecer. Mas tenha certeza que ela vai acontecer. Então, o propósito desta fala era refletirmos sobre esta questão que está sendo tão importante. E muita pessoa me fala, mano, quais são as previsões para o Brasil, as previsões? Meu, a previsão é mudança. Não vai conseguir parar. Isso, nem nada vai conseguir parar, vai ser mudança atrás mudança. Agora, final de 2024, vai estourar um monte de coisas escandalosas que estavam sendo escondidas, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo. E 2025 vai ser a administração de todas essas revelações da ineficiência, do abuso, da perversão, da corrupção, da incompetência, da inadequação. Tudo isso vai ser revelado na força de Plutão em Capricórnio, em sextil com Urano em Touro e conectado em um espírito de amor e renovação de Netuno no grau finais de Peixes. Bom, continuem me escrevendo e eu vou continuar respondendo. Besitos e boa sorte, bênção para todos nós. Alegria no coração.